Vamos então ao 18º capítulo, Pais e Filhos. Como sempre, o Emmanuel começa com o texto do Kardec e aqui ele vai começar com o item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Então nós vemos que o Emmanuel retira esse texto do item 14, que é honrar pai e mãe, do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre essa questão dos filhos ingratos, dos filhos que não conseguem ou não entendem, né, a situação dos pais, que os nossos pais deram o melhor que eles tinham, fizeram o máximo que podiam na maioria das vezes. E aqueles que sucumbiram diante da missão, ou sucumbiram diante a situação que se apresentavam, nos deram a vida, fizeram uma parte. Nós temos que ser muito gratos aos nossos pais, por mais dificuldades que temos às vezes de entendê-los, de aceitá-los. Nós vamos ver que o Emmanuel até aqui falou acerca dos pais, né, com as vinculações, com as desvinculações, e aqui neste capítulo ele vai falar dos filhos, né, de como nós temos que olhar para os nossos pais, de como nós temos que nos comportar para com os nossos pais. Palavras do Emmanuel. Trazida a reencarnação para os alicerces dos fenômenos sociodomésticos, né? As questões sociais dentro de casa, dentro da família, seja ela biológica ou não, daquela família que foi montada ali, existe toda uma parte sociológica, todo uma troca de experiência, de emoções, de sentimentos, né, de aprendizados, de mágoas, de acertos, de desacertos. Então é isso que ele está colocando. Trazida a reencarnação para os alicerces, né, para as bases sólidas dos fenômenos sociodomésticos, né, das interações dentro do lar. Não é somente a relação de pais para filhos que assume caráter de importância, mas igualmente a que se verifica dos filhos para com os pais. Os filhos não pertencem aos pais. Entretanto, de igual modo, os pais não pertencem aos filhos. Então, os filhos não são bonecos, não são brinquedos, não são propriedade dos pais, mas os pais também não são propriedade dos filhos. E a gente vai ver nesse mesmo capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, um texto do Kardec, onde ele coloca sobre os filhos que colocam os pais em quartinhos, que deixam os pais velhinhos fazendo limpeza, realizando trabalhos ou às vezes passando necessidades, enquanto os filhos têm condições de ajudá-los, enquanto os filhos têm condições de sustentá-los, os filhos esquecendo que receberam um alimento, receberam ajuda, receberam amparo, receberam educação, por mais precário ou por mais que existam mágoas ali entre esses filhos e esses pais, o agradecimento pela dádiva da vida e o reconhecimento de que os pais são espíritos que também estão na jornada, estão aprendendo, estão tendo dificuldades para aprender, têm que ser respeitados. Por isso que ele coloca: os filhos não pertencem aos pais. Entretanto, de igual modo, os pais não pertencem aos filhos. Né? Tem filhos que viram ditadores, querem mandar na vida dos pais, querem julgar o que os pais fizeram ou deixaram de fazer, querem determinar onde os pais vão ficar, onde vão deixar de ficar, como vão viver. Isso é muito complicado e acarreta situações kármicas que às vezes levam depois várias e várias encarnações para serem resolvidas. Os genitores devem especial consideração aos próprios rebentos, mas o dever funciona bilateralmente. As duas partes têm dever recíproco.
os pais para com os filhos, e depois, quando os filhos se tornam adultos, os filhos para com os pais. Então, os genitores devem especial consideração aos próprios rebentos, mas o dever funciona bilateralmente, de vez que os rebentos do grupo familiar devem aos genitores particular atenção. Existem pais que agridem os filhos e tentam escravizá-los, qual se lhes fossem objeto de propriedade exclusiva. Todavia, encontramos, na mesma ordem de frequência, filhos que agridem os pais e buscam escravizá-los como se os progenitores lhes constituíssem alimárias domésticas, burro de cargas domésticos. A reencarnação traça rumos nítidos ao mútuo respeito que nos compete de uns para com os outros. Pais para com os filhos e os filhos para com os pais. Somos todos irmãos, estamos todos em aprendizado. Embora exista uma, digamos assim, uma hierarquia na ordem da reencarnação, os pais vieram primeiro, os filhos vieram depois, existem responsabilidade dos pais para ajudarem, educarem, prepararem os filhos para serem adultos e realizarem as suas missões, os seus roteiros. Existem responsabilidade dos filhos também para cuidarem e ajudarem desses pais, por esses pais quando eles se encontrarem na velhice, quando eles se encontrarem às vezes doentes, quando eles se encontrarem às vezes com dificuldades financeiras, ou às vezes até com dificuldades de saúde, pais com Alzheimer, com mal de Parkinson, com câncer, ou com outras situações que ficam completamente dependentes dos filhos. Entre pais e filhos há naturalmente uma fronteira de apreço recíproco, que não se pode ultrapassar em nome do amor, sem que o egoísmo apareça, conturbando-lhes a existência. Então, os pais que se julgam dono dos filhos e em nome do amor intervêm, se intrometem, se atrapalham a vida dos filhos, e na contrapartida, os filhos adultos, que também em nome do amor, se intrometem e atrapalham a vida dos pais, ou às vezes magoam profundamente os pais. Justo que os pais não interfiram no futuro dos filhos, tanto quanto justo que os filhos não interfiram no passado dos pais. Não julguem, não se tornem algozes do que os pais fizeram ou deixaram de fazer. Respeitar o estágio que os pais estavam quando realizaram determinados erros, determinadas falhas, porque são espíritos que também estão ali para aprender. Perdão. Aqueles filhos que apontam dedos para os pais porque não podiam ter feito isso, não podiam ter feito aquilo, eles fizeram o que acharam melhor quando fizeram, dentro daquilo que sabiam, dentro do degrau, do estágio de aprendizado em que estavam. Os pais não conseguem penetrar de imediato a trama do destino que os princípios kármicos lhes reservam aos filhos no porvir. E os filhos estão inabilitados a compreender de pronto o enredo das circunstâncias em que se mergulharam seus pais no pretérito, a fim de que pudessem voltar do plano espiritual ao renascimento no plano físico. Fora do corpo, no plano espiritual, em desdobramento, nós temos mais conhecimento, nós temos uma amplitude maior de visão. Mas encarnados, com o esquecimento e principalmente com a limitação que o corpo nos traz, a ilusão do mundo, a gente não tem condições nem de saber o que o futuro espera, nem qual é a missão, qual é o roteiro que o nosso filho tem, nem nossos filhos têm condições de entender aquilo que nós fizemos ou passamos no nosso passado, porque isso depende do roteiro que montamos e da vida pretérita que tivemos, daquilo que realizamos ou deixamos de realizar no passado. Então, cada um no seu quadrado. Como Jesus coloca, na casa do Pai existem muitas moradas. Para cada morada existe um caminho.
Então nossos pais estão no caminho deles, nós estamos no nosso caminho, nossos filhos estão no caminho deles. Os três caminhos podem ser completamente diferentes e todos os três estarem certos, porque cada um está se dirigindo à sua morada. Nós precisamos entender e respeitar nossos pais e nossos filhos. Unicamente no mundo das causas, após a desencarnação, ser-lhes-á possível um entendimento claro. Só quando a gente desencarnar que vamos poder, às vezes, vamos poder ter essa visão mais ampla, mais nítida, dependendo do estágio e dependendo da evolução que tivermos, ou que nossos filhos tenham, nem aí vão ter capacidade de entender. Então, unicamente no mundo das causas, após a desencarnação, ser-lhes-á possível um entendimento claro acerca dos vínculos em que se humanizam, né? em que estão ali atraídos pela simpatia, cativados, conquistados. Invoque-se à vista disso o auxílio de religiosos, professores, filósofos e psicólogos, a fim de que a excessiva agressividade filial não atinja as raias da perversidade ou da delinquência para com os pais. Então, a busca da ajuda de psicólogos, psiquiatras, padres, pastores, né? Do atendimento fraterno na casa espírita, buscar ajuda aonde for possível, mas buscar ajuda para minimizar essas reminiscências de vidas passadas que existem entre pais e filhos. Por isso, eu vou repetir aqui, invoque-se à vista disso, desses problemas que podem aparecer, o auxílio de religiosos, professores, filósofos e psicólogos, a fim de que a excessiva agressividade filial não atinja as raias da perversidade ou da delinquência para com os pais, e nem a excessiva autoridade dos pais venha violentar os filhos, em nome da extemporânea ou cruel desvinculação. Extemporânea é a coisa que acontece fora de época, né? Fora do tempo, uma coisa inoportuna. Pais e filhos são originariamente consciências livres. Livres filhos de Deus, empenhados no mundo, a obra de autoburilamento, de aprendizado, né? De crescimento. Resgate de débitos, reajuste, evolução. As leis da vida englobam-lhes a individualidade no mesmo alto gabarito de consideração. Né? A individualidade de pais, a individualidade de filhos estão no mesmo alto gabarito de consideração. Todas elas estão ali considerando, né? Está sendo levado em conta aprendizado, estágio, vivência, plano evolucional, roteiro, karma, estágio evolucional, degrau em que está no processo evolutivo. Tem muita coisa em jogo que escapa da nossa consciência, da nossa capacidade de entendimento em relação aos nossos pais, em relação aos nossos filhos. Nós só sabemos de nós, só somos capazes de modificar a nós mesmos. O aprendizado é nosso. A gente tem a obrigação de ajudar os filhos até eles atingirem uma certa idade. Depois são irmãos queridos com os quais nós vamos conviver. E nós temos que respeitar o limite, a capacidade e a posição de aprendizado que os nossos pais tiveram ou têm, aqueles que têm os pais vivos ainda. Vivos estão, podem estar no plano espiritual, estão vivos. Mas o que eu digo é aqueles que ainda têm os pais reencarnados junto a si. Nunca é lícito, né? Nunca é permitido, nunca é certo o desprezo dos pais para com os filhos e vice-versa, né? Dos filhos para com os pais. Não configuramos no assunto qualquer aspecto lírico na temática afetiva. Ou seja, ele não está colocando aqui aquelas reencarnações em que pais e filhos têm um amor, têm uma sintonia, têm uma empatia, né, estão ali vinculados numa situação muito boa. Acontecem, mas não é
a mais das vezes, não é o normal, não é digamos assim, o normal de todas as colocações. Elas existem, mas dentro das reencarnações, o normal são acertos entre pais e filhos. Por isso que ele coloca aqui, não configuramos no assunto qualquer aspecto lírico, né, mais sublimado, mais amoroso, na temática afetiva. Apresentamos sumariamente princípios básicos do universo, nua e cruamente aquilo que acontece demais, o que mais acontece no universo, os acertos, os aprimoramentos, né? Diamante lapidando diamante através do atrito, se transformando numa pedra limpa, pura, num brilhante que vai refletir a luz de Deus. A existência terrestre é muito importante no processo e no aperfeiçoamento do espírito, do pai, da mãe, dos filhos. Então, a existência terrestre, a reencarnação, o aprendizado, o burilamento aqui na Terra é muito importante para pais e filhos, para todos os espíritos. Né? É muito importante no progresso e no aperfeiçoamento do espírito. No entanto, ao mesmo tempo, é simples estágio da criatura eterna no educandário da experiência física, maneira de estudante no internato. É uma grande escola, estamos internados aqui juntos, cada um na sua classe de aprendizado, pais e filhos, mas estamos numa grande escola internados aqui para crescer e aprender. Os pais lembram alunos em condições mais avançadas de tempo, ou seja, os alunos mais velhos da escola, os alunos mais velhos do internato. Os pais lembram alunos em condições mais avançadas de tempo, no currículo de lições, ao passo que os filhos recordam aprendizes iniciantes, quando surgem na arena de serviço terrestre com acesso na escola sob o patrocínio dos companheiros que o antecederam. Então eles estão tendo, nós tivemos acesso na escola da vida sob o patrocínio dos nossos pais. E nós temos que ser muito gratos a eles por terem nos dado a possibilidade de reencarnar. É isso que o Emmanuel está colocando aqui. Quando surge, sobre os filhos, né? Quando surgem na arena de serviço terrestre, com acesso na escola, né, na escola da vida, nesse internato, sobre o patrocínio dos companheiros que os antecederam, os pais, por ordem de matrícula e aceitação. Os pais vieram primeiro. E por aceitação, e tem filhos que pediram muito para que os pais o aceitassem como os filhos. Tem filhos que são obsessores dos pais e pelo vínculo da obsessão encarnam como filhos. Tem de tudo na questão reencarnatória. Então é o que ele coloca aqui. E que os filhos jamais acusem os pais pelo curso complexo ou difícil em que se vejam no colégio da existência humana. Os filhos jamais podem apontar o dedo dos pais e acusarem os pais da dificuldade que eles, filhos, têm. Porque cada um tem a sua história, cada um tem seu karma, cada um tem seu roteiro, cada um tem o seu plano existencial, seus acertos. Então é muito fácil se vitimizar e colocar a culpa no pai e na mãe, principalmente na mãe. Isso é muito simples e muito fácil, infantil e irresponsável. Porque quando nós entendemos como as coisas funcionam, nós somos responsáveis pela nossa encarnação, nós temos que ser o protagonista da nossa reencarnação, tomar as rédeas da reencarnação e olharmos para os nossos pais com muita gratidão por terem nos dado a oportunidade de estarmos aqui para crescer e aprender. Então, é que os filhos jamais acusem os pais pelo curso complexo ou difícil em que esses filhos se vejam no colégio da existência humana, porquanto, na maioria das ocasiões, foram eles mesmos, os filhos, que nas condições de espíritos desencarnados,
insistiram com os pais por meio de afetuoso constrangimento ou suave processo obsessivo para que os trouxessem de novo à oficina de valores físicos, de cujos instrumentos se mostravam carecedores, necessitados, a fim de seguirem rumo correto no encalço da própria emancipação. Então, os filhos pediram muito para encarnar, às vezes até por um certo constrangimento no plano espiritual. Olha, você me deve isso, você me deve essa oportunidade para que eu possa renascer, ou às vezes até em processos leves de obsessão ou não, processos mais profundos de obsessão, que é aquele vínculo, aquela união daquele espírito ali, querendo se vingar daquele homem ou daquela mulher, compulsoriamente reencarnam como filhos para receberem amor e carinho e para aprenderem a amar, aprenderem a perdoar aqueles que vão ser seus genitores. É um capítulo muito interessante que a gente, quando faz uma análise acerca da nossa vida como filhos, lembrando dos nossos pais, da nossa vida como pais, lembrando dos nossos filhos, a gente vê a justiça de Deus, a misericórdia de Deus e a beleza dessa engrenagem que Deus criou através do aprendizado da família, da família consanguínea, mas principalmente da família espiritual que nós temos junto conosco para podermos crescer, para podermos melhorar, para podermos avançar. A gente vê o tamanho do amor e o tamanho da misericórdia de Deus. No nosso próximo estudo, nós vamos ver amor livre. Até lá!